para sempre. Glória a Deus. Senta aí, povo santo. Glória a Deus. Vamos aí. Pesquisou, irmão? Pesquisou, né? Não precisa nem falar, né? Já sabe, né? Obras da carne. Vamos abrir a Bíblia. O texto 1 de Coríntios 6, versículo 9. Diz assim: o apóstolo dos gentios, o apóstolo de Cristo, que Deus o levantou para nos orientar. Ele está te orientando? Você está seguindo as doutrinas dele? Que bom, né? Paulo disse assim: ou não sabeis, 1 de Coríntios 6, 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, caramba, nem adúlteros, nem infeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Ele fala ladrão e fala de roubadores, roubadores de esperança, roubadores de futuro, né? Ladrões, os ladrões que você sabe que tem, né? Herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Eu vou ler de novo isso, irmão, você vai dar um glória. Tais foste algum de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Glórias. Gálatas 5, 21. Gálatas 5, 21. Invejas, bebedices, glutonarias, adúlteros ou adultérios, coisas semelhantes. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Diga, praticam. A prática, diga, essa prática. Apocalipse 21. Foi 21:15 que eu falei aquela vez? Não. 22:15. Fora fica os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vamos falar com Deus. Obrigado pelo alerta, Senhor. Tua palavra diz lá no livro de Atos, através de Lucas,
escrito por Lucas, vivido pelo apóstolo Paulo. Ele disse: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas aqui não tem mais ninguém que me ouve pelas rádios, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, ou a nossa família, a família Restituição, não tem mais ninguém que eu possa chamá-los de ignorantes, ou seja, não sabe deste assunto. Meu Deus, é com muito temor e tremor que eu venho como um instrumento do Espírito para educar os teus filhos através dos estudos da Bíblia, da palavra, do Evangelho. E Paulo disse que essa palavra, ela é o teu poder. Paulo disse que essa palavra, ela é viva, e ela é eficaz, e ela não pode, uma vez entrando no coração de uma ovelha, ela vai mudar esta ovelha, porque a ovelha foi feita para ser educada e viver debaixo dessa educação espiritual. Eu oro em nome de Jesus, e os filhos da ressurreição digam todos amém. Glória a Deus, aleluia, aleluias, graças a Deus, louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão. Você está aqui? Amém. Em 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo faz pergunta. Ele faz uma pergunta. Vocês não, da mesma maneira que ele pergunta, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Ele fala isso no versículo 19. Se você por lá, minha irmã, do verso 19, veja só: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então ele faz com que a igreja de Coríntios lembre das coisas que lhes pertencem. Ele faz com que a igreja de Coríntios seja uma igreja informada. Você sabe que a igreja de Coríntios, ela nunca deu uma oferta para o apóstolo Paulo? Quem sabia disso? Ela nunca ajudou Paulo. Os irmãos da Tessalônica, da Macedônia, esses irmãos eram os irmãos que supriam a vida de Paulo, porque a igreja de Corinto não engolia muito o apóstolo Paulo, porque a igreja de Corinto, Paulo, do primeiro versículo, na primeira carta, até a segunda carta, até o último versículo, Paulo disciplina esta igreja. E às vezes as pessoas pensam que quando o pastor usa de mensagem de disciplina, é porque o pastor está nervoso, está com raiva, está com... Não, que o pastor ama. Todo pastor que usa a disciplina para tratar da igreja, disciplina são a sã doutrina. Isso que nós estamos estudando nesse tempo, falamos sobre o fruto do Espírito, agora estamos falando sobre a obra da carne. Depois nós vamos falar sobre quando a gente morre, para onde a gente vai, imediatamente acontece, onde vai parar, e os outros, quando vai ser o julgamento. Nós vamos tratar desse assunto breve, por isso nós estamos tratando, fechando todas as portas, deixando todo mundo ciente. Uma vida de carne não vai pegar bem para a gente, não vai dar ruim, Então, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ele está falando, vocês não sabem. Por que o adultério? Por que vocês permitem o adultério ou adulterar? Porque adulterar é com o corpo. Vocês não sabem que o corpo de vocês
é santuário do Espírito Santo que está onde? Está onde? Está no monte? Está onde? Está em vós. Mesmo com a birutice da igreja de Corinto, mesmo com a birutice de haver incesto na igreja de Corinto, né? O enteado tinha relação com a madrasta, no capítulo 5, você depois, se você já leu, leia de novo, passa à frente, irmã. O qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. Então Paulo faz com que a igreja seja uma igreja conhecedora. Eu sempre digo, eu poderia fazer exatamente o que 90% dos pastores que estão nadando no dinheiro, desfrutando de uma vida, sabe, de rei, mas vão todos no final da carreira, vão ouvir aquela frase lá de Mateus 7, nunca te conheci, afasta de mim, vocês que são malditos. Então essa é a frase que eles vão receber naquele grande dia, porque eles mentem, porque aqueles que praticam a mentira não fazem parte da escalação daqueles que vão herdar o reino de Deus. Então Paulo sempre faz perguntas. No versículo 9, 1 de Coríntios, ele fala, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Primeiro ele aponta pessoas, nós já estudamos, né? Sobre injusto, estudamos, né? Já estudamos sobre o injusto. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Parece que acabou, né? Parece que era só essa turma que não iria herdar. Aí ele diz assim, e não vos enganeis. Aí ele faz a gente lembrar de que outras atitudes nossas, de prática, de vida, dia a dia, repetindo o mesmo pecado, o que é obra da carne é pecado. É pecado. É mandamento de Deus. Olha que lá em Êxodo, capítulo de número 20, Êxodo 20, versos 14, olha lá o que ele disse, isto é mandamento, olha aqui, ó, o que está escrito aqui, não o quê? Não adulterarás. Então diga comigo, é mandamento de Deus. Não é mandamento eu adulterar, é mandamento eu não adulterar. Quando nós pensamos em adultério, a maior parte da Bíblia, ela fala de dois adultérios. Adultério espiritual, como também fala de prostituição na carne, e prostituição com deuses pagões, com a vida pagã. E a mesma coisa é o adultério. Existe o adultério carne com carne, como existe o adultério, sabe, com outros, se envolver com outras doutrinas, se envolver com outro Cristo, com outro Espírito, com outro Evangelho, é um adultério. Às vezes tem irmãos, parece que gosta de todo mundo, sabe? Gosta da mensagem. Uma senhora me ligou um tempo atrás falando, eu gosto muito do senhor, o senhor é parecidíssimo na pregação com o meu pastor. Eu falei, quem é o seu pastor? R. Eu falei, o senhor está maluco? Está maluco? Está biruta? Não pode. Então você vê que as pessoas não têm o discernimento de espírito. Ela não sabe discernir. O profeta Ezequiel, usado por Deus, disse assim, esse povo não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda. Deus falou para Jonas, esse povo daí de Nínive não sabe nada, está cego. E diz o salmista que a palavra ela é lâmpada para os pés e a palavra ela é luz para o caminho. Então a palavra precisa de chegar na vida dessas pessoas. Então
a ordem de Deus, logo para cuidar do povo, para frear o povo, foi: não adulterarás. Então, diga: adulterar é pecado, é contra Deus. O que é? Conseguiu achar alguma coisa, irmão? O que é adúltero ou adulterar? Adultério, infidelidade conjugal, traição de um dos cônjuges, divórcio por adultério, infidelidade. Então você vê, um adultério é uma infidelidade, ou seja, se eu fui infiel com o meu Deus, com a mensagem do meu Deus, se eu ficar debochando da palavra e ficar namorando a lei, eu estou em adultério. Eu estou com uma e estou com a outra ao mesmo tempo. Paulo falou de Romanos, falou assim: já morreu relativamente a lei, para a lei, agora vocês pertencem ao outro. Ao outro quem? Aquele que ressuscitou. Então, adultério é infidelidade conjugal, traição de um dos cônjuges. Está uma farra nas redes sociais. Quem tem visto isso nas redes sociais? As brigas dentro das igrejas. O pastor estava lá pregando, crente quem está abrafando, daqui a pouco a irmãzinha levantou e começou a falar: você é um adúltero, você estava deitado com aquela ali, e botou a menina lá, filmou a garota, e aí a outra mulher já veio, já descabelou com a outra. Meu Deus do céu. E o mandamento de Deus, ele diz: não adulterarás, não adulterarás, não seja infiel. Não seja infiel. Eu sempre digo na minha casa para minhas filhas, eu falei, essa semana mesmo eu falei, não sei se foi para mais nova ou mais velha que estava lá. Eu falei: se eu trair a sua mãe, eu estou traindo Deus. E eu não quero trair Deus. Eu não posso trair Deus. Então, é uma infidelidade conjugal. Traição de um dos cônjuges, divórcios. Por que existe muitos vamos falar adultério na carne? Porque muitos escândalos, né? De homens que vai lá, tem muitos que é safado mesmo. Tem uma mulher que bacana, que não negligencia a parte, né? Que é de ser. Porque às vezes algumas mulheres pensam que casar é só lavar, passar, cozinhar e, sabe, fazer comida. Tem outras partes. E nenhum homem adultera porque a mulher não sabe lavar, nem passar, nem cozinhar. Nenhum homem. A maioria dos adultérios, quando o cara não é safado, a maioria deles, que eu sou contra qualquer tipo de adultério, mesmo que a mulher seja uma mulher nojenta, porque uma mulher que Paulo disse aos romanos, que cada um faça a sua parte. O corpo é da mulher, o seu corpo é da mulher, o corpo da mulher é seu. Então, mas tem mulher nojenta. Se tem me ouvindo alguma mulher nojenta, você é uma nojenta que fica querendo fazer com que o teu marido adultere. Então você é uma nojenta, você nunca deveria casar. Você deveria virar carmelita, nojenta. Então, e você também, nojento, você que não assume o teu papel como marido, você é um nojento. Vai fazer a tua mulher pular a cerca aí, porque sobe a cabeça fica aqui. Aí já viu, não pensa. Aí essa aqui não pensa e já viu, lascou tudo. Mas por causa de uma das coisas é isso, irmão. Ninguém ia falar assim: ó, tem uma mulher em casa que me satisfaz, sabe, mas eu quero mais. O cara tem que ser muito safado para fazer isso. Não tem que ter o Espírito Santo, não tem que ter Deus, não tem que ter conhecido Deus. Mas muitos dos adultérios acontecem por causa disso. Porque a mulher não quer, acha, porque lava, passa, já está fazendo a parte. Igual o homem fala assim: eu já dou comida para ela. Não falta comida. Irmão, já escutei um abençoado falar para mim:
minha mulher não falta comida na casa dela. Você casou com uma porca, com uma vaca, com um gato, você casou com quem, irmão? Porque mulher não vive só de comida. E a maioria das mulheres hoje nem precisa dos homens para comer, porque elas trabalham todas. Às vezes eu saio para pescar 5 da manhã, 4 da manhã, 20 pessoas eu acho no ponto do ônibus, 19 mulheres e um homem para ir trabalhar. Então a mulher não precisa para comer. Então o cara acha que só vive no botiquinho, sabe, boteco, bebe de manhã, bebe de tarde, e a mulher fica lá. A parte chega bêbado, vai dormir, vomita, fica lá. Aí obriga a esposa, sabe, ter um comportamento que é reprovável. Não é justificável, irmão. Não é justificável. A pessoa, por ter uma esposa, ou ter um marido que não comparece ao tribunal, né? Fazer isso não é justificável. Mas também esses nojentos têm que aprender que ele casou para quê? Então, significado de adultério: infidelidade conjugal, traição de um dos cônjuges, divórcio por adultério. Tem mais? Sinônimos de adultério: traição, infidelidade, prevaricação, adulteração, falsificação, contrafação. Então aqui, isso aqui já define tudo, né? Infidelidade, traição, horrível. Já sabemos que há uma punição. 1 Coríntios 6, 9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem nada. Não herdam. Por isso que o mandamento de Deus é: não adulterarás. E ele repete isso em Deuteronômio 5,18. Põe ali, irmã, por favor. Deuteronômio 5,18. Olha lá. Não adulterarás. Moisés repete o mandamento. Olha a punição. Olha como era a punição. Isto que você vai ler em Levítico 20, versículo 10, era uma das 613 ordenanças que foi colocada junto com os mandamentos. Levítico 20, versos 10. Olha o que ele disse: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, qual era a punição? Será o quê? Será morto o adúltero e a adúltera. Não avisou aqui? Não está avisando aqui? O que você vê na televisão quando acontece um adultério? Não é isto aqui? O cara chega, vai lá com um revólver, faz o quê? Mata o adúltero e mata a adúltera e se lasca, porque vai para a cadeia o cara. Por quê? Por que acontece isso? Deus avisa que tem punição, olha lá. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Se ele adulterar, ele vai ser morto. Diga, vai ser morto. Vai ser morto. Por isso que Jesus fez lembrar isto em Marcos capítulo 10, versículo 19. Marcos 10, 19. Olha Jesus fazendo lembrança. Marcos 10, 19. Sabes os mandamentos? Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então, sabe os mandamentos? Você sabe os mandamentos? Então Paulo nem precisaria repetir. Paulo repetiu lá em Romanos 13, versículo 9. Paulo repete o mandamento, olha lá. Romanos 13, 9. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, se qualquer outro mandamento. Então ele falou: não faça isso. Ah, mas o mandamento foi anulado. Não, o mandamento foi anulado não, pessoal. É o mandamento ali, ó.
Paulo repetindo os mandamentos. Pastor, então, é perigoso demais. Em Marcos 7, versículo 20 ao versículo 23, olha o que ele disse, Jesus. Marcos 7, 20 e 23. Marcos 7, isso é a internet, né? Versículo 20 ao 23. E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina, porque dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. A prostituição, fala que é o demônio que entra nas pessoas. Jesus não está falando que é um demônio, Jesus está falando que está onde? Está onde? No homem. Diga, está em mim. Então nós temos que ter essa consciência que eu e você podemos ativar essas coisas a qualquer momento na nossa vida. Temos que vigiar, orar, mas vigiar. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Então, estas coisas que saem do homem, né? Vamos lá. A avareza, as malícias, o dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ai, tudo obra da carne. Ora, todos estes males vêm do demônio, Zeca Pelanca. Não, vem da onde? Vem de dentro, nem do Zeca Pelanca não, mas vem de dentro. Vigia a tua vida, irmão. Vigia a tua vida, vigia. Eu vigio a minha vida, você vigia a sua, cada um vigia a sua vida. Porque vem da onde? De dentro. E contamina o homem. Então não é, olha ali Mateus 5, 27 e 28. Mateus 5, Jesus falando. 27 e 28. Ouvistes que foi dito. O que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma freira, não vai dar em nada. Pode olhar para a freira, que nunca ninguém vai querer adulterar com a freira. Nunca. Não vai. Mas se tiver uma mulher com o peito de fora, com a perna de fora, com as calças aparecendo, esse é um canal do diabo. Isso para mim é imoral, é indecente, é falta de vergonha na cara. Para mim, uma mulher que se comporta dessa maneira sabe que gera isto no coração dos homens. Dos homens. Homem foi feito para isto. Ele aguça a sexualidade do homem é os olhos. Pode fazer o melhor peixe, irmão. Pode fazer o melhor arroz, soltinho, um arroz longe do outro. O homem não casa por causa do arroz da mulher. Não casa, irmão, não casa. Nem chega perto de arroz. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração, já fez o que com ela? Então, principalmente para as mulheres, né? Se ponha cada um no seu devido lugar, para não provocar nenhum escândalo, né? Nas congregações, aonde nós estivermos, né? Não provocar isto aqui no coração de ninguém, principalmente dos que têm a testosterona lá em cima, né? É brabo. No coração já adulterou com ela. Então, está todo mundo ouvindo o que Deus está falando? Que bom. Vamos agora para o meio da mensagem. O meio da mensagem, eu quero citar o Salomão. Ele falou aqui em Provérbios, deixa eu ver se eu localizo, Provérbios 6,
Vamos ler isso aqui. Versículo de número 20 ao versos, vamos ler até o que a gente puder ler aqui. O subtítulo em cima da minha Bíblia Almeida, na Ferreira de Almeida, está escrito assim: advertência, não sei se na sua está, se você tem uma Bíblia, você abre aí para ver se está. Provérbios 6, no versículo 20, em cima do subtítulo está assim: advertência contra a mulher adúltera. Então tem mulher que é adúltera, pastor? Tem, e Salomão vai falar: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, ata-os perpetuamente em teu coração, pendura-os ao pescoço, quando caminhares, isto te guiará. A voz de Deus, os mandamentos de Deus que guiava, né? Quando te deitares, te guardará, quando acordares, falará contigo, porque o mandamento é lâmpada, é instrução e luz, as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha que maravilha. Para te guardarem, olha agora, para te guardarem da vil mulher, das lisonjas da mulher alheia. Você sabe o que é a lisonja da mulher alheia? Às vezes a pessoa está passando um problema com a esposa, aí arruma uma amiguinha no trabalho, né? Começa a se lamentar com a amiguinha. Aí essa amiguinha, que tem um espírito de adúltera, aí já começa as lisonjas, né? Olha lá. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. 25. Não cobices no teu coração a mulher alheia, hein? A sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Ninguém vai olhar para a freira e vai se apaixonar pela freira, irmão. Não vai. Não vai. Ninguém vai querer a freira. Mas se tiver com todo... aí vai atazanar a vida de alguém, vai atazanar. Então ele está dizendo: não cobices no teu coração a formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas, né? Ó. Chega, fica duro o olho, né? Tem que levar um tapa na cara da mulher para poder virar o olho. Puf, fica duro. Não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Ela olha, né? Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera, o que ela faz? A prostituta que vende o seu corpo, ela é diferente da adúltera. Ela se deita com o cara, recebe dinheiro, às vezes para sustentar um filho ou dois, a mãe, sei lá, alguma coisa que, ou a ela sozinho. Mas a adúltera não, ela faz isso diferente. Olha aqui que Salomão está dizendo: por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Mas a adúltera, como é que ela faz? Ela anda à caça de quem? Um pastor que prega o evangelho não é uma vida preciosa, irmão? Você que tem o teu marido não é uma vida preciosa? Elas estão por aí fazendo o quê? A caça. Elas ficam, parecem uns ventiladores, né, irmão? Olha, não sou eu que estou dizendo nada, eu estou só lendo o que está aqui escrito. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Cuidado, homem de Deus, dibsuega-te. Caiu, viu? Lá atrás, graças a Deus acabou, né? Mas caiu. Tomará alguém fogo no seio, sem as suas vestes se incendiar. Está entendendo o que ele está falando aqui? Vai ficar babando
pela prostituta. Ai, vou aconselhar ela num gabinete, eu e ela. Eu já fiz um gabinete lá na Bahia, já contei para vocês. Era uma prostituta, mas eu não sabia que ela era uma prostituta. Ela contou para mim que ela tinha sido abusada pelo pastor antes. Eu estou aqui porque eu estou com a vida quebrada, sabe, toda mole, aquelas coisas, né? Se derretendo, botar manteiga no sol, né? Não escuta nem direito. Quando tem um homem, quase bate no cara, mas antes, aquela coisa, sabe? Falei, pois não, minha senhora, o que eu posso lhe ajudar? Não, meu marido, sabe, me traiu, me abusou de mim, sabe, me estrupou. Mas por que seu marido se estrupou? Você era uma esposa dele? Por quê? Então, aí eu fui contar para o meu pastor, sabe, o meu pastor também me estrupou também. Aí eu falei, vamos ver onde a senhora quer chegar, pensando, né? Aí ela começou a falar como que foi o estupro. Aí ele pegou minhas pernas e puxou para lá, e puxou. Eu falei, para, vai parar. O que a senhora quer? A senhora quer que eu faça? Filha, vem cá. Aí logo minha mulher, vem cá. A senhora quer que eu faça o quê? A mesma coisa que o pastor fez com a senhora. A senhora provocou o cara. A senhora instigou o cara. Então você tem que ter cuidado. Elas vivem a caça de quem? De vidas, atrás, irmã, de vidas preciosas. Um homem de Deus, o teu marido é uma vida preciosa, irmão. Cuida dele, cuida do teu marido. Aí ele fala, tomará alguém fogo no seio sem as suas vestes, vai ficar perto de uma, sabe, gabinete com mulher, leva a tua mulher do lado. Se não tem a esposa do lado, chama um irmão, uma irmã, fica lá perto. Não dá mole para ela, não pode dar mole. Pastores que estão aí dando mole, vocês ficam aí sendo atropelado aí. 28. Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os pés? Você sabe o que ele está dizendo? Quem sabe o que ele está dizendo aqui? Não fique perto, porque você vai cair. Por que José não caiu? O que ele fez para não cair? Se ele ficasse, ele caía. Por que Davi caiu? Porque ele deveria estar onde? Na guerra, fazendo um trabalho de guerreiro, de rei, que ele estava sendo. Não, ficou lá, apreciando lá. Não estou dizendo que Betseba era prostituta, mas estava lá pelada em cima da laje, fazendo o quê? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os pés? Assim será com que se chega a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Punição. Não é certo que despreza o ladrão quando furta para saciar-se tem fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes, tanto entregará os bens da sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se, que pratica tal coisa. O cara estava com uma mulher, o pastor, fez um filho na mulher, uma filha, 16 anos a criança nasceu, ficou 16 anos a mulher na igreja, tocando, cantando, o marido ali, e o cara com a mulher, 16 anos, meu Deus do céu, e pregando. Quem não dá dízimo é ladrão, quem não dá dízimo é ladrão, quem não dá dízimo vai pra rua. Agora está que nem um bode velho, com aquela cavanhaque. Mostrou quem é. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar-se, que pratica tal coisa. Jeremias 5. Jeremias, capítulo 5, versos 7 ao versos 9. Diz assim: como vendo isto,
te ponderaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado, adulteraram, e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Espera aí, irmã, se ajuntaram em bandos, muitos, não foram um não, foram muitos, como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando, está escrito o quê? Rinchando a mulher do seu companheiro. Se tiver vestido igual uma freira, alguém vai rinchar em cima da freira? Não vai. Deixaria eu de castigar estas coisas? Perguntando, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Então ele está falando, ele vai se vingar. 23, o versículo agora, 22, o versículo 23, põe lá, irmã. Não temereis a mim? Está perguntando, vocês não temem a mim? Diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar? Ele está falando para esse povo, cara, foi eu que coloquei a areia para limitar o mar. Olha o que ele está falando, Deus falando através de Jeremias, a areia para limite do mar, limite perpétuo, não passa. Deus decretou que ele não transpassará, perguntando, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não transpassarão. Ele está falando, ele não vai, porque eu mandei o mar parar aqui. É Deus, irmão. Vamos obedecer a palavra desse Deus que é poderosíssimo. Não é poderoso, Deus é poderosíssimo, irmão. Cinco 22, né? Passa à frente. Mas este povo é de coração rebelde, e quanto mais rebelaram-se e foram-se. Isso aí. Malaquias 3:5, estou mostrando como é severo contra esta situação. Desde o Antigo Testamento, mandamento, antigos profetas, chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros de ambas as partes, adúlteros com mulheres e adúlteros com outros deuses, com outra mensagem, com outro evangelho, com outro espírito. É um adultério. A igreja vive um adultério hoje. Há um outro espírito que permeia na igreja, o espírito que roda, que cai, que baba, que adivinha, é o do demônio, e a igreja de Jesus está dando crédito para isto. Pedro disse o seguinte, em 2 de Pedro 2:12, 2 de Pedro 2:12 ao 14, estes todavia como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição. Eles foram feitos para quê? Presas e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando com prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, nas quais nódoas, deformidades
Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Olha como é que é essa gente. 14. Tendo os olhos cheios de quê? De adultérios. Insaciáveis aonde? No pecado. Engodando as almas, inconstante, tendo o coração exercitado na avareza. Está escrito o que lá, irmão? Malditos! Malditos! E para nós, pastor, para a gente terminar, 2 de Timóteo, capítulo de número 2, versos 19 ao versos 22, e acabamos, vamos para casa. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Oh glória! Qual é o sinal? Qual é o sinal? Quem pertence a Deus? É que fica pulando, falando, igual uma galinha cacarejando? Não, não, aqui ó. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, o que acontece quem pertence a Deus? Aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílio de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio. Então nós temos que largar essas coisas, irmãos. São erros que quando repetidos se chamam de pecados, que leva a pessoa a ficar longe do reino de Deus. Passa, irmão. Santificado e útil ao seu possuidor. Nós somos santificados, nós somos instrumento de Deus, estando preparado para toda boa obra. Foge outrora das paixões da mocidade. O que eu tenho que fazer, pastor? Foge. Conversa com a tua mulher, você está pela rádio aí, está pelo aplicativo, está pelo Facebook, está pelo YouTube. A mulher só sabe fritar bolinho de bacalhau, né? Acha que você só gosta de bolinho de bacalhau, sabe? Não só fala para ela que você não gosta só de bolinho de bacalhau, não. Fala para ela, tá? Conversa com ela, que o casamento não é só lavar, passar e cozinhar. Fala para ela que você não quer pular cerca, você não quer. Você está sendo atazanado, a adúltera está te rodando, você é uma pedra preciosa e, sabe, se você bobear, entendeu, abençoados? O recado foi dado, tá bom? Assim seja, assim disse o Espírito Santo.